Olá, bom dia minha galerinha querida, como que vocês estão? Estão tudo bem? Todos bem? Eu, a Rizomar do Bom Dia, tenho a imensa satisfação de poder fazer mais um vídeo aqui para o nosso Bom Dia de hoje, ok? Eu desejo uma excelente terça-feira, que durante toda essa semana possamos conseguir, com as bênçãos de Deus, todos os nossos propósitos, tá bem assim? Muito bem, vamos lá então para o nosso primeiro texto de hoje. Olha que coisa fantástica, eu amei. Diz o seguinte, ó: depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. Ui, que forte, que forte! Então hoje eu quero falar com todas aquelas mães que quem sabe está passando por uma dificuldade, um problema, né? Tem lá os filhos, mas está com alguns que estão dando assim alguns trabalhos, né? Alguma dificuldade a mais. Pensa, mãezinha querida, eu vou repetir novamente, tá bem? Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. Que coisa fantástica! Isso está escrito num livro maravilhoso, Lar Adventista, na página 237. Com esse pensamento, eu vou falar então para vocês hoje a história da Dona Susana. Isto. A Dona Susana, ela era uma senhora muito simples, muito simples. Era ela, o seu filho Eduardo, e infelizmente ela era uma senhora viúva. E ela queria dar o melhor para o Eduardo. Então ela trabalhava muito, saía muito cedo de casa. Ela trabalhava, ela ia na casa das pessoas, né, para lavar roupas e muitas vezes lavar e passar. E muitas vezes também durante aquela semana ela ainda conseguia uns dias livres na sua própria residência, onde ela recebia também pessoas que traziam roupas para ela lavar e passar. Era um serviço muito cansativo, muito. Chegava no final do dia, aquela mulher já não tinha tanta disposição, mas nunca deixou de faltar o alimento à mesa, tudo muito organizado. Ela era uma guerreira. Então, o tempo passou, ela dava o melhor então para o Eduardo. E o Eduardo foi crescendo. Aquela mãezinha dobrou a quantidade de horas para poder então pagar um curso superior para aquele jovem, né? E o rapaz, todo muito contente, começou então a fazer a sua faculdade de direito. Olha a situação, olha como que essa mãe era realmente ali, ó, guerreira e poderosa. E ela foi, trabalhou demais para dar então a Eduardo o privilégio dele concluir o seu curso ali que ele estava fazendo de direito. Ele era um menino, um rapaz muito inteligente, muito inteligente. Eu quero parar nesse momento para dizer o seguinte: tudo aquilo que as mães elas estão fazendo pelos filhos, não que a gente faça para poder ser retribuído amanhã, não, mas são sementes do bem que plantamos e de uma maneira toda especial e vamos colher os frutos. Preste bem atenção no que aconteceu nessa história. A mãe, o filho, então, a cada ano, eles desempenhavam o máximo naquela faculdade e estava indo muito bem. Chegou então o grande dia da formatura daquele rapaz. Dia maravilhoso. A mãe, ela era sempre muito simples, andava com as suas roupinhas bem modesta, era uma pessoa assim bem pacata, bem simples, mas ela queria o melhor para o Eduardo. Chegou o dia da faculdade, aliás, o dia da formatura. A mãe ficou feliz. Meu Deus, eu te agradeço, meu filho está sendo formado. Que festa maravilhosa! E abraçou o filho e ficou muito feliz. Só que, num determinado momento, o filho chamou a mãe para conversar e disse para ela o seguinte: mãe, a minha formatura vai ser tal dia, já estava tudo certo, tudo animado, tudo pronto. E ele falou para ela o seguinte: só que tem uma coisa, mãe. No dia da minha formatura, eu não quero que a senhora participe. Mãe, não dá para a senhora ir lá. São pessoas tão importantes, pessoas tão bem arrumadas. E a senhora, a gente não tem condição, então eu não quero que a senhora participe, não vá na minha formatura. Ok, meu filho, não tem problema. Chegou o dia da formatura daquele filho.
filho saiu para a formatura, para a festa de formatura, e a mãe ficou. A mãe pegou os boletins, todos eles, e começou a olhar, a folhear, pegou uma foto do filho, abraçou fortemente, com muita satisfação, e ali ela pedia para Deus: Senhor, que o Senhor abençoe meu filho, que ele possa ser o melhor advogado, que ele possa tratar as causas das pessoas com muita sabedoria. E ficou, as lágrimas então começaram a rolar pelo seu rosto e ela chorou muito. Só que ela não chorava de tristeza, ela chorava de alegria. Ela era uma guerreira. E naquele momento ela tomou a decisão: jamais eu vou da forma que estou, eu sou assim e ele vai ter que entender que eu sou desta forma. Aí, quando estava todo mundo naquele auditório, aquela mãe apareceu lá no cantinho, lá no fundo. Ficou bem distante, mas ela queria pelo menos ver o filho lá na frente. Quando o filho subiu para receber ali o seu canudo, receber todas as homenagens, qual foi a primeira coisa que ele observou lá dentro do salão? Ele viu a mãezinha lá no cantinho, bem lá no fundo. E aí então o coração dele apertou. Terminou então ali aquela cerimônia. Ele veio se encontrar com a mãe, que estava ali no fundo do salão. A mãe correu ao encontro do filho. Ela estava com roupa muito simples, porque tudo que ela tinha, ela economizava para dar para aquele filho. E a mãe abraçou o filho. O filho abraçou a mãe fortemente. E naquele momento aconteceu algo muito especial. Aquele rapaz, chorando copiosamente, ele pediu desculpas à sua mãe. Ele falou: mãe, me perdoa, me perdoa. Eu não posso ficar sem o seu perdão. Porque se hoje eu estou aqui, foi graças à senhora que trabalhou arduamente para me dar o melhor. Me perdoa a minha forma tão bruta, tão ignorante de tratar a senhora. Moral da história: aquela mãe tinha passado para aquele filho um conceito maravilhoso de vida. É o que nós mães precisamos fazer: passar para os nossos filhos o melhor. E Deus, no seu infinito amor, abençoa os filhos de maneira especial. Eu termino dizendo o seguinte: que possamos dar o melhor para os nossos filhos, mas que os filhos também possam reconhecer que honrar pai e mãe é mandamento. Eu termino então dizendo: depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na terra. Que nós possamos, no palco da existência humana como mãe, dar o nosso melhor e temos a certeza, de que Deus nos vê com um olhar maravilhoso. Que Deus abençoe todas as famílias, que Deus abençoe todas as mães, principalmente aquelas que estão passando por um momento de ingratidão. Que Deus te abençoe, que nós possamos plantar sempre o bem, porque a colheita realmente é certa. Um beijo a todos vocês, que Deus abençoe. Tchau, tchau.